E aí galerinha, sejam novamente bem-vindos ao canal do professor Emanuel Macedo, seu professor de Física. Pessoal, hoje vamos resolver a prova do Colégio Naval, tá? Que foi aplicada no ano de 2020, concurso público de admissão ao Colégio Naval, prova que foi aplicada em 2020, ano passado, para ingresso em 2021 na Marinha. Lembrando o seguinte, essa prova é a prova da cor amarela, Essa prova foi a prova do segundo dia, que foi aplicada português, estudos sociais e ciências, tá? Então a gente vai resolver aí a parte de física, que vai da questão 39 até a questão 43, tá? É a parte aí que envolve ciências. Vem a parte de física, vem a parte de química e biologia. Então se liga na resolução e se você gostar da aula, se você está se preparando para fazer Colégio Naval esse ano, fica atento à resolução da prova, fica atento às dicas, vai te ajudar bastante, tá? Então se liga aí e deixa seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, compartilha essa aula que vai ajudar muito ao canal do professor aqui a continuar crescendo, beleza? Então, gente, a questão 39 é uma questão que envolve cinemática escalar. Sempre cai uma questãozinha de cinemática escalar, quase sempre voltado para MUV, tá? O Colégio Naval sempre cobra a parte aí de cinemática escalar, focando na parte do MUV, do movimento uniformemente variado. A questão fala assim, gente: um motorista visando a efetuar uma ultrapassagem aumentou a velocidade do seu veículo de 15 metros por segundo para 25 metros por segundo em 5 segundos. Qual foi a distância percorrida? Ele quer, qual foi a distância percorrida pelo motorista nesse intervalo de tempo, levando-se em consideração que a aceleração foi constante. Nota, como a questão fala que o motorista está em movimento com aceleração constante, então isso caracteriza um movimento uniformemente variado. O MUV é um movimento com aceleração constante, tá? Então a questão fala que o motorista está vindo com a velocidade inicial de 15 metros por segundo, tá? Aí ele dá uma acelerada, ele aumenta a velocidade indo para 25, então ele passa para 25 metros por segundo, gastando aí um intervalo de tempo de 5 segundos. Bom, nesse intervalo de tempo de 5 segundos, qual foi a distância percorrida pelo motorista? E aí é importante você lembrar o seguinte, dentro do MUV, existem 3 maneiras da gente achar a distância percorrida. 3 maneiras. Eu posso achar pela equação do espaço, né? Delta S é um meio não, tá? Tem um termo antes aqui, tem a velocidade inicial vezes o tempo, mais um meio vezes a aceleração vezes o tempo ao quadrado, tá? Então, eu tenho aqui uma maneira da gente achar o delta S. Outra maneira da gente achar esse delta S é pela equação de Torricelli, velocidade final ao quadrado, é a velocidade inicial ao quadrado. Deixa eu ajeitar esse 2 aqui, ficou um pouco embaixo aqui, V inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento, né? Deslocamento e a distância percorrida nesse caso vai ser a mesma coisa, né? E tem uma terceira equação, tá? Que é a da velocidade média, tá? Lembra, a velocidade média é delta S por delta T. Só que no MUV, essa velocidade média aqui, no MUV, essa velocidade média pode ser a média das velocidades. Então eu posso deixar essa equação assim, V inicial mais V final dividido por 2 igual a delta S por delta T, certo? Então aí a gente tem 3 equações, a primeira, a segunda e a terceira, 3 maneiras aí diferentes da gente achar essa distância percorrida que ele está pedindo. Só que veja bem, pessoal, tanto na equação 1 quanto na equação 2, a gente tem que saber antes a aceleração, tá? Na equação 1, como na equação 2,
a gente precisa saber antes a aceleração do corpo, tá? Tem como a gente achar a aceleração do corpo? Tem como a gente achar a aceleração do corpo, né? Todo mundo já deve ter estudado que a aceleração média é a variação da velocidade. Deixa eu ajeitar esse ΔV. É a variação da velocidade dividido pela variação do tempo, certo? Isso aqui é um delta. É ΔV por ΔT. Mas veja bem, você está fazendo uma prova, você precisa de tempo, tá? Tempo é importante demais na hora da prova. E a equação 3, você pode resolver ela direta, tá? Na equação 3, você pode achar essa distância percorrida de forma direta, sem saber da aceleração, tá? A equação 3, ó, que muita gente esquece, essa equação 3 aqui, ó, você pode achar a distância percorrida sem precisar fazer o cálculo da aceleração. Então, eu aconselho você fazer de cara achar a distância, tá? Usando a equação 3. Tá? Você já encontra o seu resultado de forma direta. Tá? De forma direta, em vez de ficar fazendo aí achar aceleração, depois achar aceleração, aí joga na equação 1, equação 2, vai direto na equação 3. Então, nesse caso aqui, eu vou fazer isso. Deixa eu mudar aqui a cor desse lápis. Então, pessoal, ó, fazendo pela equação 3, vai ficar como? Olha só. Vai ficar assim, ó. Qual é a velocidade inicial? Ele estava com 15, né? Ó, velocidade inicial 15, mais a velocidade final 25. Tudo isso dividido por 2. Lembrando que essa média aritmética de velocidade, a gente só pode fazer isso no MUV, tá? Em outro movimento que não seja um MUV, você não pode usar, você não pode fazer média aritmética de velocidades, tá? Só se for MUV. Esse ΔS é a distância que eu estou chamando aqui, ΔS de distância percorrida, eu não tenho, tá? ΔS eu não tenho. E o tempo é quanto, professor? 5, tá? 5. Gente, ó, aqui em cima vai dar quanto? Ó? 40, não é isso? Ó? 15 mais 25, 40. Fica então 40 dividido por 2 igual a ΔS dividido por 5. Vamos subir aqui um pouquinho mais. Bom, aí aqui você vai multiplicar em cruz, né? Ó, vai ficar assim, ó. Vai ficar 2 vezes ΔS igual a 200. Então, ΔS, vou passar o 2 dividindo. Quando eu dividir 200 por 2, eu encontro 100 metros. Então, 100 metros é a distância percorrida pelo carro em 5 segundos. Isso me dá como resposta letra A de amor, 100 metros. Viram aí, ó? Pela equação 3, eu achei a aceleração, desculpa, eu achei a distância percorrida sem saber a aceleração, tá? O professor poderia fazer pela equação 1 também, né? Poderia, mas como eu falei, acha a primeira aceleração, depois joga na equação 1 e acha o ΔS. Poderia fazer pela equação 2, pela equação de Torricelli? Poderia também. Joga a calcula a aceleração, joga dentro da equação de Torricelli, acha o ΔS. Mas pela equação 3 você acha direto, sem precisar fazer cálculo de aceleração. Então, letra A, questão 39. Valeu, galerinha. Vamos para a próxima. Questão 40. Questão 40 é uma questão de ondulatória, tá? Uma questão de ondas que o Colégio Naval também adora, porque quase todo ano cai questões envolvendo ondulatória. Essa equação aqui, tá? Essa questão aqui, a gente vai usar a equação direta, a equação fundamental da ondulatória. Se você ainda não estudou isso aqui, ó, equação fundamental da ondulatória, V igual a lambda vezes F. Vamos usar essa equação para resolver a questão 40. Uma estação de rádio emite ondas no comprimento de 3 metros. Então, está me dando aqui o comprimento de onda dessa onda de rádio. 3 metros. Minha caneta hoje, você quer desenhar uma coisa, sai outra. Olha, falhando demais. Lambda, gente, ó, 3 metros é o valor do comprimento de onda. 3 metros, tá? Então, eu tenho uma onda de rádio. Uma estação de rádio tem emitido ondas no comprimento de 3 metros. Qual é a frequência? Qual é a frequência que deve ser sintonizada em um aparelho de rádio por um ouvinte que deseja escutar a referida estação? Aí ele dá a velocidade da onda de rádio, que é igual a 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, ele quer que você calcule a frequência. Então, vamos usar a equação fundamental da ondulatória.
O V é 3 vezes 10 à oitava. O lambda é 3, certo? Vejam o seguinte, eu vou colocar aqui as unidades, tá, pessoal? Ó, a velocidade está em metros por segundo, o comprimento de onda está em metros, a frequência vai ser o inverso do tempo, o inverso de segundo, que é hertz, tá? Então aqui vai ficar, ó, corta metro. Vai ficar então que a frequência, quanto vale a frequência? A frequência é 3 vezes 10 elevado a 8, dividido por 3 vezes 1 sobre F. Isso aqui vai ser igual, ó, gente, vai ser igual a... Bom, 3 com 3 corta, vai ficar 1 vezes 10 à oitava. Essa 1 sobre F, tá? 1 sobre F, não esqueçam, 1 sobre F, desculpa, 1 sobre F, só quero falar F, 1 sobre S é igual a Hertz, certo? Ó, 1 sobre S, 1 sobre segundos é igual a Hertz. Então vai ficar 1 vezes 10 à oitava. Só que eu posso deixar esse 1 vezes 10 à oitava dessa maneira aqui, ó. 100 vezes 10 elevado a 6 Hz. Posso deixar assim? Posso, não tem problema nenhum. Mas por que eu deixei assim? É porque 10 elevado a 6 é um prefixo chamado mega. Então, eu posso dizer que meu resultado é 100 MHz. Isso vai me dar como resposta letra A, certo? A de amor, 100 MHz. Perceberam, gente? Ó, quando cai questão de ondulatória, quase sempre achar comprimento de onda, achar frequência, achar velocidade da onda. Então é bom você lembrar aí do vem lamber ferida, né? V igual a lambda vezes F, V igual ao comprimento de onda vezes a frequência, e ficar atento se o comprimento de onda está em metro. Às vezes a velocidade está em metro por segundo, o comprimento está em centímetro, então deixa aí nas unidades correspondentes, tá? Se a velocidade estiver em metro por segundo, comprimento de onda tem que ficar em metros. A gente não teve essa dificuldade aqui nessa questão. Então aqui é a letra A, beleza? Gente, temos agora uma questão de ótica. A questão de ótica é uma questão envolvendo aí lentes convergentes, lentes divergentes, lentes esféricas de uma forma geral. A miopia é um problema de visão que acarreta uma focalização na imagem antes desta chegar à retina. Lentes divergentes são usadas como forma de correção desse problema, tá? Por isso, gente, ó, quem tem miopia usa lente divergente. Não esqueçam, quem tem miopia, pessoas que têm dificuldade para enxergar objetos de longe, usa lente divergente. Quem tem hipermetropia, aquelas pessoas que têm dificuldade em enxergar de perto, usa lente convergente, tá? Mas a questão já está me dizendo isso aqui, tá? Não é isso que ele quer que você saiba, que você resolva. Miopia é um problema de visão que acarreta uma focalização da imagem antes desta chegar à retina. Lentes divergentes são usadas como forma de correção desse problema. Em relação à imagem de um objeto, real produzida por uma lente divergente, podemos afirmar que é sempre... Então, pessoal, ó, nesse caso, como eu quero calcular, eu quero saber qual tipo de imagem é formada nessa lente divergente, qual tipo de imagem é formada nessa lente divergente. Só lembrando o seguinte, ó, a lente divergente ela é representada dessa maneira aqui. Ó. Isso aqui é uma representação de uma lente divergente, é aquela lente de bordas grossas, né? Lentes de borda grossa. Aqui você tem o eixo principal da lente, você tem o centro óptico, você tem o foco da lente, você tem o, vou chamar isso aqui de ponto antiprincipal, certo? Então, a lente divergente ela só forma um tipo de imagem. Então, independente de onde você colocou o objeto, você sempre vai obter a mesma imagem. Então, digamos que eu tenho um objeto aqui, ó, entre o foco e o ponto antiprincipal, certo? Você tem aqui o objeto entre o foco e o ponto antiprincipal. Vai sair um raio de luz aqui, ó, que vem paralelo ao eixo principal, como é uma lente divergente, e espalha esse raio de luz. Aí você prolonga esse raio refratado e ele passa pelo foco. E vem outro raio de luz
que passa, ó, direto aqui, ó, pelo centro óptico sem sofrer desvio. O encontro desses dois, o encontro aqui, ó, desse raio refratado, do prolongamento do raio refratado, com esse raio que passa aqui direto, aqui eu vou conseguir formar a imagem. Aqui que se forma a imagem, ó. Tá? Nesse encontro do prolongamento do raio refratado com o raio que passou direto, sem sofrer desvio pelo centro óptico, eu formo essa imagem. E que tipo de imagem é essa? Olha, essa imagem aqui, ela não é formada pelo encontro dos raios luminosos, tá? Então, nesse caso, não pode ser uma imagem real. Essa imagem aqui, ela é considerada uma imagem virtual. Se ela é virtual virtual direita e menor do que quem? Menor do que o objeto, tá? Virtual direita, porque ela não é invertida em relação ao objeto, e menor que o objeto, toda vez que a lente for divergente. Não esqueçam, ó, toda vez que a lente for divergente, eu só vou formar um tipo de imagem, que é uma imagem virtual direita e menor. Então, gente, não tem outra a não ser a letra E, virtual e menor que o objeto. Letra E de Emanuel, questão 41, também muito tranquila, tá? Não precisava nem fazer esse desenho, tá, pessoal? Estou fazendo esse desenho aí só para a gente dar uma relembrada, não precisava fazer o desenho, não. Basta você saber, lente divergente só forma um tipo de imagem, virtual, direita, menor, certo? Letra E. Se fosse uma questão que envolvesse aí hipermetropia, que hipermetropia usa lente convergente, aí seria interessante a gente saber onde é que está o objeto, tá? Porque dependendo de onde vai ficar o objeto na lente convergente, ou eu vou ter uma imagem virtual ou vou ter uma imagem real. Aí é diferente, mas lente divergente, onde você colocar o objeto, é sempre o mesmo tipo de imagem, certo? Beleza, gente, ó, essa questão 42 eu não vou fazer porque a questão foi anulada, tá? A questão 42 ela foi anulada. A questão não deu o valor da potência do chuveiro na posição inverno. Como não tem a potência do chuveiro na posição inverno, então a questão 42 foi anulada, tá? A questão 42 foi anulada, mas é uma questão que media aí o consumo da energia elétrica de um chuveiro elétrico, tá? Era para fazer um comparativo do chuveiro ligado na posição verão, do chuveiro ligado na posição inverno, fazer um comparativo de quanto de consumo se obteria aí quando se liga na posição verão ao invés da posição inverno. Mas a questão não tem resposta, então não vale a pena a gente fazer. Questão 42 foi anulada. Questão 43 é uma questão que envolve aí conservação da energia mecânica. Questão 43, gente, fala o seguinte, ó, um carro de montanha-russa parte do repouso do ponto A, então ó, tem um carrinho partindo aqui do ponto A em repouso, que está situado a 25 metros do solo. Então essa altura aqui, né, essa altura aqui tem 25 metros. Admitindo que ele não abandone a pista, desprezando os atritos e considerando g igual a 10 metros por segundo ao quadrado, calcula a velocidade do carro no ponto C, situado a 20 metros do solo, e assinale a opção correta. Gente, como não existe atrito no trilho, a energia mecânica durante todo o movimento será constante, será conservada. Isso significa dizer o seguinte, que a energia mecânica que o carrinho tem lá no ponto A é a mesma energia que ele vai obter lá no ponto C, tá? Então vou deixar assim, ó, energia mecânica em A. Deixa eu ajeitar a minha caneta que tá, hoje tá difícil, hein? Gente, ó, é a energia mecânica que ele tem lá no ponto A é a mesma energia mecânica que ele vai ter lá no ponto C. Tá, mas qual a energia mecânica que ele tem lá no ponto A? Ora, ele só tem apenas potencial gravitacional, tá? Para quem não lembra mais, a energia mecânica ela é a soma de duas modalidades. Uma potencial mais uma cinética.
Quando se trata de altura, a potencial é chamada de potencial gravitacional. Então, o carrinho vai estar aqui em cima, no ponto A. Então, ele está a uma determinada altura em relação ao solo. Então, aqui existe uma energia potencial gravitacional, mas tem cinética. O que é uma energia cinética? É aquela energia associada a movimento. Não tem movimento, o carrinho parte do repouso. Então, só tem um potencial gravitacional no ponto A. No ponto C, eu vou ter o quê? Ora, quando o carrinho estiver passando aqui, ó, no ponto C, tem uma altura aqui também, mas também tem velocidade, né? Ele passa pelo ponto C, ele não fica lá no ponto C. É isso que é a questão que quer que você calcule. A velocidade do carrinho no ponto C. Então, lá no ponto C, o carrinho tem energia potencial gravitacional. Vou botar assim, ó, EPGA, EPGC. E tem também energia cinética lá no ponto C. Tá? Então, no ponto C tem uma altura, né, em relação ao solo, mas tem movimento também, o carrinho vai passar lá no ponto C, então tem energia cinética. Qual é a velocidade do carrinho lá no ponto C? Gente, só lembrando, a energia potencial gravitacional é dada por mgh, então vai ficar mgha, massa vezes a gravidade vezes a altura no ponto A, mais mghc, a altura do ponto C, mais energia cinética, que é mv ao quadrado, dividido por 2. Nesse caso aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou cortar essa massa, corta essa massa, corta a massa. Não precisa saber o valor da massa aí. Ele nem dá o valor da massa, né? Então, corta as massas. Então, vai ficar como? Vai ficar apenas gravidade, que vale 10. A altura, 25. Novamente, gravidade 10. HC vale 20. Mais a velocidade ao quadrado que eu não tenho, dividido por 2. Vamos subir aqui um pouquinho. Gente, aqui vai ficar 250, né? 250, 200, 10 vezes 20, 200, mais V ao quadrado, dividido por 2. Esse 200 passa para lá, então vai ficar 250 menos 200, igual a V ao quadrado, dividido por 2. Subtraindo aqui, eu vou ter quanto? Eu vou ficar com 50 igual a V ao quadrado dividido por 2. O 2 está dividindo, passa para cá multiplicando, gente. Eu vou ter então, ó, vai ficar então V ao quadrado igual a 100. Tiramos então a raiz de 100. Isso aqui vai ser igual a 10 metros por segundo. Gente, então 10 metros por segundo é a resposta, letra B de Brasil, B de bola. Certo? Então, uma questão aí envolvendo conservação da energia mecânica. Mais um conteúdo que é sempre comum de cair, tá? Sempre sistemas conservativos caem na prova da Escola Naval, do Colégio Naval, desculpa. Então, fiquem atentos aí a essa questão de letra B. E para fechar, uma questão de calorimetria, questão 44, que fala o seguinte: na ausência de um chuveiro elétrico, um estudante decide, para tomar um banho morno, misturar numa banheira 2 panelas com água a 100 graus Celsius e 8 panelas de mesmo volume com água a 20 graus Celsius. Conclui-se, desprezando as perdas de calor para o ambiente, que a temperatura em graus Celsius obtida na água da banheira foi de... Então, gente, é uma questão que envolve aí princípio das trocas de calor. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui um sistema termicamente isolado, onde vai ser colocado água quente, né? Água quente, e que vai ser misturada com água fria, certo? Água quente com água fria. Mas só lembrando o seguinte, ó, quando você mistura água quente com água fria, a quantidade de calor que sai da água quente, a quantidade de calor que sai da água quente está indo toda para a água fria, né? Não existe perda de calor aqui dentro. Então a gente pode dizer o seguinte: a gente pode dizer que a quantidade de calor que sai do quente, ó, e vai para o frio, vamos dizer que saiu 1000 calorias daqui, ó, 1000 calorias daqui, tá? 1000 calorias. Quem perde é negativo, tá? Aqui na termologia, o menos significa perda de calor. O mais significa ganho de calor. Então, quem está perdendo? A água quente. A água perde 1000 calorias, a água fria ganha
mais 1000 calorias. Se você somar menos 1000 mais 1000, isso vai dar zero. Então a gente vai dizer o seguinte, ó, a gente vai dizer que a quantidade de calor que sai do corpo quente, somado com a quantidade de calor que vai para o corpo frio, isso aqui é igual a zero, certo? Isso aqui é igual a zero. Lembrando que essa quantidade de calor está alterando a temperatura da água e não o estado físico, então tem que lembrar que isso é quantidade de calor sensível, tá? Temos aí uma quantidade de calor sensível. Beleza, mas professor, e essa quantidade de panela que ele fala aí, né? Ele disse que vai pegar 2 panelas com água a 100 graus Celsius, 8 panelas de água de mesmo volume com água a 20 graus Celsius. Muito bem, o que é que ele vai fazer? Ó? Ele vai pegar uma panela, aliás, 2 panelas, né, de água. Então você tem aqui uma panela de água. Não sou bem um bom desenhista, mas vou tentar desenhar aqui uma panela, gente. Ó. Temos aqui uma panela de água 100 graus Celsius, né? Aí vamos dizer que o volume aqui de água é V. Chama isso aqui simplesmente de V. Então você tem aqui água a 100 graus Celsius. Na verdade ele tem 2 dessa daqui, tá? 2 panelas de água a 100 graus Celsius. Ele vai pegar a mesma panela, tá? É claro, panela com água fria. Agora vai pegar outra panela com água fria. 8 panelas, na verdade, com água fria, que também tem o mesmo volume, tá? 8 panelas dessa, certo? Pega 2 panelas de água quente a 100 graus Celsius, pega 8 panelas de mesmo volume das panelas de 100 graus Celsius, que está com água a 100 graus Celsius, 8 panelas com água a 20 graus Celsius. E vai misturar, certo? Vai misturar. Então, como é que vai ficar a nossa equação aqui, ó? Eu vou botar aqui embaixo, tá? Vai ficar assim, gente, ó. Quantidade de calor que sai do quente, mais a quantidade de calor que vai para o frio, é igual a zero. Mas lembrando que essa quantidade de calor é dada por massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura, mais a massa vezes o calor específico vezes a variação de temperatura. Aqui a variação de temperatura da água quente, aqui a variação de temperatura da água fria, igual a zero, tá? Igual a zero. Beleza. Só que, gente, ó, é importante você saber que esse ΔT é a temperatura final menos a temperatura inicial. Após a troca de calor, a temperatura final será a mesma, tá? O sistema vai entrar em equilíbrio térmico, então a temperatura final tem que ser a mesma. Então a gente vai dizer o seguinte, a gente vai dizer que MC, esse ΔT, é a temperatura de equilíbrio menos a temperatura inicial, mais MC vezes a temperatura de equilíbrio, tá? Mistura, menos a inicial, igual a zero, beleza? A massa, eu não tenho a massa, né? Eu não tenho a massa de água, mas eu sei que densidade não é a massa sobre o volume. Então eu posso dizer que massa é a densidade vezes o volume, né? Ou seja, a massa de água que eu tenho aqui, essa massa de água que corresponde à massa da água quente, vai ser densidade da água vezes o volume. Ó. Vou deixar assim, ó, presta aqui. Esse M, eu vou dizer que vai ser D vezes o volume da água. Gente, em relação à água quente, ó, não são 2 panelas de água quente? 2 panelas de água quente. Cada panela não tem um volume V? Então, 2 panelas correspondem a um volume de 2V. Então, aqui vai ficar 2V, tá? Então, eu estou trocando a massa. Massa é a densidade vezes o volume. Em relação à panela quente, eu estou fazendo para a parte do corpo quente, para a parte da água quente. Em relação à água quente, o volume é 2V, porque é 2 panelas de volume V, né? Eu chamei cada panela de volume V. Então, se são 2 panelas de água quente, o volume é 2V. Vezes o calor específico da água quente, vezes a temperatura de equilíbrio, é o que eu quero descobrir, menos qual é a temperatura inicial? 100 graus Celsius, tá? É 100 graus Celsius de água quente, mais esse M aqui, ó, é a massa da água fria, tá? Aqui é a massa da água quente, esse M aqui é a massa da água fria, que vai ficar a densidade da água fria, vezes 8 panelas, né? 8 panelas, cada panela tem um volume V, 8 panelas dá um volume de 8V, vezes o calor específico, vezes a temperatura
de equilíbrio menos a inicial, que é 20. Tudo isso igual a zero. Certo? Bom, a gente pode fazer o seguinte. Eu vou dividir todo mundo aqui, ó. Esse termo de cá eu vou dividir por dv, dvc, né? Ó, e dividir esse termo aqui também por dvc, né? Você pode dividir d por d, v por v, czinho por czinho, que o calor específico é o mesmo, né? De ambos os lados. Aqui também, ó. Corta, corta. Entenderam o que eu fiz, pessoal? Eu dividi esse termo e esse termo por quanto? Por dvc, para cortar a densidade, o volume e o calor específico que a gente não tem, certo? E aí vai ficar apenas o que, ó? A gente vai ficar com isso aqui, ó. A gente vai ficar com 2 vezes a temperatura de equilíbrio menos 100, mais 8 vezes a temperatura de equilíbrio menos 20. Tudo isso igual a zero. 2TE menos 200. Eita, 2TE menos 200. Mais 8TE menos 160. É menos 160? É isso. Igual a zero. Certo? Bom, então vai ficar ó, 2TE com mais 8TE, 10TE, que é a soma da temperatura. Aqui, ó, 2TE com mais 8TE dá 10TE. Tá? Esse TE é o que eu estou chamando de temperatura de equilíbrio térmico. Menos 200 com menos 160, menos 360, igual a zero. Passa menos 360 para lá, passa positivo, né? Fica 10TE igual a 360. Gente, ó, tem um zero aqui, vai embora, sobra 36. Então, 36 graus Celsius é a temperatura de equilíbrio da mistura. Depois que eu misturar água quente com água fria, depois de um certo tempo, a mistura entra em equilíbrio e a temperatura de equilíbrio é de 36 graus Celsius. Então vamos lá ao gabarito da questão. Deu aí letra D, D de Daniel, em homenagem aí ao meu irmão Daniel. Gente, então é isso. Questão 44 feita. Questão 44, resposta a letra D. Termologia, também fiquem atentos à parte de calorimetria, que também é muito comum na prova aí do Colégio Naval. Beleza, galera? Se você gostar da aula, se você gostou da resolução, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe essa aula e fiquem atentos às próximas aulas. Valeu, agradeço a atenção, até a próxima.